Melhor cidade para se viver, investir e criar os filhos. Eis a nossa bela Maringá. Mas toda história tem um começo recheado com desafios. E superá-los sempre foi o principal objetivo de pessoas aguerridas que nos fizeram chegar até aqui. Houve um tempo, não muito distante, que as coisas eram difíceis, diria mais, desafiadoras. E mesmo assim, aventureiros chegaram aqui, formaram famílias, desbravaram, empreenderam. Mas foi preciso muita união, articulação e determinação para que juntos pudéssemos desfrutar da Maringá que conhecemos hoje. Essa dedicação em prol das causas coletivas se materializou em 12 de abril de 1953, quando surgiu a então Associação Comercial de Maringá. Como primeiro presidente, Américo Marques Dias propôs a discussão do sistema tributário do município. Também houve articulações para a inauguração da estação ferroviária e para a ampliação da rede telefônica pela cidade. Funcionando em algumas salas de um edifício comercial, a associação teve o advogado Murilo Macedo como seu segundo presidente. Foi quando, junto de órgãos públicos, encampou uma campanha para combater o surto de poliomielite que havia acometido a região. Depois, foi a vez do empresário Alfredo Moisés Maluf dar sequência aos rumos da entidade. Ferrenho defensor do desenvolvimento local, um de seus feitos precede aquela gestão. Maluf foi um dos principais articuladores para a criação da primeira usina diesel-elétrica de Maringá. Oduvaldo Bueno Neto comandou a associação no final da década de 50, momento que a entidade participou da Marcha da Produção, que foi liderada por Dom Jaime Luiz Coelho, com o objetivo de cobrar melhorias para a produção cafeeira. Aquela gestão também foi presidida pelo economista Hermelindo Bolfer. Para esta cidade que nasceu de uma canção, o planejamento sempre foi a tônica. Diferenciada, o seu crescimento se deu de forma inigualável. Em pouco tempo, nada era como antes. A boca de sertão foi ficando para trás, sem que antes deixássemos de descobrir a nossa principal vocação, o associativismo. Característica esta que ganhava cada vez maior representatividade por meio da associação comercial que entrou em novo momento. O empresário Victor Ivo Asman assumiu a presidência da entidade em 1960. Um ano depois, a sigla ASSIM passou a ser utilizada em função de demandas do setor industrial terem sido incorporadas às suas atividades. Manuel Mário de Araújo Pismel veio na sequência e, junto de sua diretoria, promoveu ampla profissionalização e o reposicionamento junto à sociedade local. O industrial Emílio Germani foi eleito presidente logo em seguida. Foi quando a diretoria apoiou a criação da Cooperativa de Cafeicultores, que leva hoje o nome Cocamar. Mário Pismel voltou para mais um ciclo à frente da Associação Comercial, sendo o responsável pelo lançamento da pedra fundamental de sua sede própria. O administrador João de Faria Pioli ficou pouco tempo no cargo devido a problemas de saúde. Mesmo assim, deliberou apoio para a criação de uma junta de conciliação em Maringá. Seu substituto foi Rodolfo Purpur, que anos depois se tornaria reitor da Universidade Estadual de Maringá. Durante a gestão de Purpur, foi criada a Câmara Júnior, onde jovens foram inseridos no meio empresarial. Hermelindo Bolfer retornou ao cargo de presidente depois de ter comandado a Companhia de Desenvolvimento de Maringá, autarquia responsável pelo saneamento básico local. Contudo, por questões profissionais,
Bolfer teve que se afastar e a presidência foi assumida pelo empresário das comunicações Joaquim Dutra. Durante essa gestão, a Assim apoiou lideranças políticas para que fosse instalada uma universidade na cidade, desejo que se concretizou em 1969. Ainda, a entidade não negou apoio às obras da Catedral Nossa Senhora da Glória. Ubirajara de Araújo Pismel liderou a entidade no alvorecer dos anos 1970. Discutiu-se, então, o aumento do número de associados e melhorias na sede da associação, que ficava na rua Nel Alves Martins. Hermelindo Bolfer voltou à presidência e estabeleceu aproximação com associados. Na sequência, foi a vez do empresário Luiz Júlio Bertin presidir a Assim. Naquela fase, ocorreu a ampliação de sua sede e a busca de recursos públicos para aprimoramentos na UEM. O comerciante Álvaro Miranda Fernandes e Paulo Jeremias da Silva vieram depois. Dentre muitos de seus feitos, destaca-se a reestruturação do Serviço de Proteção ao Crédito. Sidney Meneghetti foi o mais jovem presidente a assumir a Assim. Embora com apenas 31 anos, promoveu uma grande transformação econômica regional ao realizar um seminário focado na industrialização. O administrador Josuan Piassi Moraes teve como prioridade a construção de uma sede mais moderna e ampla. Mudando-se da cidade, foi substituído por Atair Niero. Após grandes dificuldades, o advogado Raimundo do Prado Vermelho foi o responsável por inaugurar a nova sede da Assim em maio de 1983. Visando a integração das associações comerciais da região, o presidente Fernando Henriques fundou a Cassinor. Henriques também deixou como legado a criação do Conselho da Mulher Empresária, órgão que, na gestão seguinte, que foi liderada por Alcides Siqueira, realizou a Feira da Indústria de Maringá. Carlos Mamoro Agita estabeleceu uma série de campanhas comerciais com a promoção de shows de relevância nacional. Essa estratégia teve sequência com a volta de Fernando Henriques. Naquele novo ciclo, foi criado o Conselho Permanente do Jovem Empresário, o COPEGEM. Depois foi a vez do empresário Masao Tsukada comandar a Assim, quando foi executada a primeira edição da Feira Ponta de Estoque. A gestão seguinte ficou sob a responsabilidade de Pedro Granado, que teve como pauta passeatas e atos públicos contra as abusivas taxas de juros do governo federal. O empresário Hélio Edes Delmuti Costa Curta esteve na liderança da Assim quando a sociedade civil organizada promoveu diálogos que resultaram no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM. Ocupando a presidência por 2 gestões, Jefferson Nogaroli promoveu importantes transformações no modelo de gestão da entidade. Entre os seus feitos, fomentou a fundação do hoje Cicobi Metropolitano, do Prêmio Empresário do Ano e ainda inaugurou a nova sede da Assim no início dos anos 2000, espaço que a associação segue até os dias atuais. Ariovaldo Costa Paulo também ficou no cargo por 2 gestões. Dentre as diversas realizações, destacam-se o lançamento do Prêmio Assim Mulher, do primeiro livro a registrar a história da entidade e da Comenda Américo Marques Dias, honraria máxima da Assim. O supermercadista Carlos Alberto Tavares Cardoso somou muito à entidade. Além de criar novos projetos, emplacou o Observatório Social de Maringá e o Prêmio Jovem Empreendedor. Adilson Emir Santos esteve presidente por 2 gestões. Foi quando surgiu o ciclo de palestras Assim em Ação e foi realizado um grande evento com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O imobiliarista Marco Tadeu Barbosa foi o responsável, dentre outras conquistas, pela criação do Congresso do Empreendedor e pela campanha Eleitor Consciente. Depois, quem ficou responsável pela Assim foi o engenheiro
engenheiro civil José Carlos Valêncio. Nessa fase, ocorreu o planejamento de longo prazo do município, sob a liderança do CODEM, com apoio da ACIM e diversas outras instituições. O Masterplan Metrópole Maringá 2047 foi lançado. O empresário Michel André Felipe Soares, que havia presidido anos antes o Copegem, foi eleito para coordenar a associação comercial em uma das mais complexas fases da história mundial. Em meio à pandemia que fez pessoas perderem a vida e estabelecimentos fecharem as portas, Felipe liderou empresários e viabilizou recursos para a área de saúde. Superados os desafios, estimulou projetos de grande impacto para os associados, dentre eles a criação do Conselho do Empreendedor, a modernização da sede da ACIM e o lançamento de novos serviços e produtos. Pensar que pleiteamos telefones públicos, a chegada do trem e um serviço de proteção ao crédito é reconhecer que estamos ao seu lado há muito tempo. Ao longo das décadas foram inúmeros embates e grandes conquistas capitaneadas por centenas de voluntários engajados em pautas de relevância. Não só vimos a história passar, como fizemos parte dela, inclusive a registrando. Afinal, um dos mais antigos veículos de comunicação do Estado é mantido por nós. Maringá se transformou, tornou-se metrópole e avança por meio da cooperação sustentada por aquilo que qualificamos como sociedade civil organizada. As nossas bases foram consolidadas e hoje somos resistentes às mais diversas intempéries. Novos desafios surgirão, mas juntos, lado a lado, os superaremos uma vez mais. A união, a determinação e o trabalho nos manterão dispostos pelo interesse coletivo. Seguiremos priorizando o bem comum e jamais o interesse individual. Esta é a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ACIM, que há 70 anos está presente nas principais transformações de nossa cidade. Esta é a solidez do legado e o compromisso com o futuro.